E aí, eu sou a Fabi, eu sou a mãe do Pedro. O Pedro tem 2 anos e 10 meses. Há 2 meses ele recebeu o diagnóstico de autista e iniciou o tratamento ABA, numa clínica chamada Casa Teia. E aí eu observei várias coisas, mas a mais importante que eu vim falar aqui hoje é que o Pedro é a criança mais nova da clínica, com 2 anos e 10 meses. E aí eu vim falar aqui sobre o diagnóstico precoce, né? Quando eu comecei a desconfiar que o Pedro era autista, eu busquei bastante informação no YouTube e encontrei uma neurocientista que chama-se Maíra Gaiato. Eu não lembro o nome do canal agora, mas se vocês procurarem pelo nome, vocês vão encontrar. É uma neurocientista que trabalha nessa área de desenvolvimento infantil. E ela é casada também com um médico psiquiatra infantil. Então o canal dela é bem completo para você buscar os sinais, o que eu posso desconfiar, o que eu não posso desconfiar, enfim. Lá foi onde eu busquei as informações iniciais que eu precisava de uma forma muito prática. Até por isso que eu indico esse canal aqui. E lá ela fala muito sobre o diagnóstico e a intervenção precoce. E foi a minha grande dificuldade no convênio. Apesar de eu ter conseguido o diagnóstico antes dos 3 anos, eu vi e vejo, né, em sala de espera de clínica e conversando com outras mães que também têm filhos autistas, eu vi que é raro o diagnóstico antes dos 3 anos. E é bem importante, né, que está relacionado com o quanto a criança pode aprender num determinado tempo, né, de terapia. Antes dos 3 anos eles têm uma plasticidade cerebral maior. Então é por isso que a doutora Maíra Gaiato defende essa questão do diagnóstico precoce. Só que existe aí uma questão. Alguns médicos trabalham nesse sentido. Os médicos que estão mais atualizados nesse assunto relacionados com o autismo, eles trabalham nesse sentido de dar o diagnóstico de uma forma precoce para começar a terapia e a criança conseguir desenvolver rápido e desenvolver autonomia, né? Que é bem importante. E aí, como eu vi que isso é raro, o Pedro é a criança mais nova da clínica onde ele está fazendo o tratamento. Ele começou há pouco tempo e está sendo muito fantástico. O resultado de uma semana já é incrível. Mas aí, por perceber, né, essa dificuldade do diagnóstico precoce, porque eu vejo assim que dentro do convênio os médicos não desenham essa importância do diagnóstico precoce. É tudo muito terceirizado. A neuro encaminha para o otorrino encaminha para fono, a fono identifica, e talvez seja melhor você colocar ele também numa psicóloga, aí a neuro pede relatório de uma especialista, ela precisa conviver com seu filho durante 2, 3 meses, às vezes, para conseguir construir um relatório, aí às vezes pede uma avaliação que não pode ser feita com criança menor do que 3 anos, ou você não encontra uma clínica que atenda, que faça essa avaliação antes dos 3 anos, e aí o tempo vai passando e aí a criança vai perdendo tempo, né, dessa de começar logo, né, e esse tempo importante para eles, né, do desenvolvimento antes dos 3 anos. E aí eu vejo que, vendo que isso é raro, esse diagnóstico antes dos 3 anos, eu acredito que isso não está desenhado, né, para os pais, não é falado sobre isso ali com o profissional que atende seu filho. Ele não vai falar para você, é importante você correr atrás do diagnóstico logo, porque tem aí uma questão que precisa ser trabalhada de uma forma rápida. Enfim, e aí eu vim aqui contar para vocês qual foi o caminho que a gente fez com o Pedro para a gente conseguir esse diagnóstico antes dos 3 anos. Por quê? O Pedro estava
sendo acompanhado por uma neuro do convênio, neuropediatra. Ela fez uma série de encaminhamentos para ele. Otorrino, fono, todos esses profissionais aí que vão avaliar se a criança é autista ou não, né? E o Pedro foi fazendo tal. Quando eu retornei nessa médica com alguns relatórios, eu até me decepcionei muito e saí de lá bem brava. Ela não quis nem abrir os relatórios, porque ela queria uma avaliação com a neuropsicóloga, e a neuropsicóloga que ela queria só atenderia o Pedro depois que ele tivesse 3 anos. Que são testes mais complexos, não dá para ser feito com crianças antes dos 3 anos. Esse teste nem é preparado para criança antes de 3 anos, pelo que eu entendi. Enfim, quando eu recebi a negativa dessa médica, porque daí eu já sabia qual que era a importância dele ter o diagnóstico precoce, eu fiquei muito decepcionada quando ela não quis nem ver os relatórios que eu tinha. Eu fiquei muito decepcionada. O que eu fiz? Falei, bom, eu tenho que correr para outro lado. Marca com outro profissional, né? Você vai escutar muito isso. Não conseguiu o diagnóstico no primeiro, marca com outro, e marca com outro, e marca com outro. E aí, convênio, pelo menos a fase que eu peguei consultas aí com demora de 2 meses, né? E aí você vê seu filho fazendo 2 anos e meio, 2 anos e 7. E aí o tempo vai passando e foi uma loucura. E aí o que eu pensei? Vou procurar uma profissional que esteja mais atualizada. Procurei uma profissional fora do convênio, uma médica particular. E quis entrar em contato com ela antes da consulta. Por quê? O que eu queria saber dela? Única coisa. Doutora, mandei mensagem pelo WhatsApp, ela me atendeu. Foi super receptiva. Eu perguntei, doutora, eu quero saber se você trabalha com diagnóstico precoce. De uma forma bem direta. E ela me respondeu que sim. E entendeu e me explicou até coisas que eu nem tinha perguntado. Foi super atenciosa e esclarecedora. Então, uma consulta cara que até com certa revolta eu paguei, porque a gente não paga barato no convênio e pagar uma consulta particular é complicado, né? Não deveria ser assim, mas no caso do Pedro foi assim, foi a forma que a gente encontrou de cortar o caminho do diagnóstico, para não perder tempo. Então, marquei essa consulta particular e o que acontece? Uma consulta particular dura 2 horas. No convênio, a médica demora 30 minutos para te atender. Então, já dá para entender, né? Porque que terceiriza, vai passar com tal profissional para aplicar tal teste, vai passar com tal profissional e já deu para entender, só pelo tempo de consulta. Nessas 2 horas de consulta, ela aplicou alguns testes no Pedro, leu os relatórios que eu já tinha de outras profissionais, como fono, psicóloga e até mesmo o relatório da escolinha. Ela também leu e eu já saí da primeira consulta com o diagnóstico. Uma consulta cara, mas que super valeu a pena. E aí, depois do diagnóstico, tem uma outra luta. Conseguir uma clínica conveniada que tenha vaga. Por quê? Porque são tratamentos longos, né? Normalmente a criança faz anos de terapia com um diagnóstico desse. Então, as clínicas que têm conveniadas não tem mais vaga, né? Tá acontecendo alguma coisa aí, tá só nascendo crianças autistas e os convênios não estão abrindo mais clínicas novas credenciadas com vaga. Então, foi outra luta. E aí, buscando informação, eu entendi que existe um órgão que organiza aí os convênios, né? Que, se eu não me engano, é a ANS. E aí eu liguei na ANS para me informar.
E eles me explicaram, reclamação na ouvidoria do convênio. E aí a ANS determina que o convênio, depois do diagnóstico, coloca a criança no tratamento em 10 dias. E isso é uma determinação, né? O convênio não tem escolha, é um direito da criança que tem o diagnóstico. E mesmo fazendo reclamação na ouvidoria, tendo a resposta do convênio, ainda assim eles indicaram as clínicas, e aí você liga nas clínicas e não tem vaga, né? Então passou do prazo de 10 dias, né? Como vocês podem imaginar. E aí a gente entendeu que a gente só conseguiria colocar realmente o Pedro e olha, ele recebeu o diagnóstico, ele tinha 2 anos e 7 meses. Ele começou o tratamento quando ele tinha 2 anos e 10 meses. Ou seja, mesmo com o diagnóstico, mesmo a ANS determinando que a criança inicie o tratamento e no prazo de 10 dias, mesmo assim, o Pedro demorou 3 meses, quase, para iniciar o tratamento. E foi através de processo judicial. Porque se não fosse o processo judicial, o Pedro estaria até hoje sem o tratamento. Porque as clínicas não têm vaga. Então, eu vim aqui hoje gravar esse vídeo porque vendo que tem algumas mães até que não sabem, né, desse direito dos filhos, acabam se contentando, igual eu escutei de uma mãe, o meu convênio é bom, o convênio do meu filho é bom, ele tem 5 anos, ele não tem o diagnóstico ainda, mas eu arrumei uma médica maravilhosa que prescreveu para ele 4 horas de terapia por semana. 4 horas de terapia por semana não tá bom. A gente não deveria se contentar com isso, porque 20 horas de terapia por semana é que faz a diferença. Não é fácil, envolve um monte de questão, envolve trabalho da mãe, envolve trabalho do pai, envolve rede de apoio, envolve muita coisa, e aí isso às vezes é até tema para outros vídeos que provavelmente eu vou gravar. Mas a primeira questão que eu gostaria de expor aqui é isso, sabe? Busquem caminhos e provavelmente o caminho está fora do convênio para você conseguir o diagnóstico. Eu espero de verdade que isso faça a diferença no tratamento do Pedro, eu já tô vendo que faz a diferença. E é isso. Esse vídeo basicamente era para falar sobre isso e quero falar para vocês que eu tenho algumas outras questões para falar relacionado com o autismo para falar também para vocês. Tem muita coisa que eu acho que pode ajudar outras pessoas que estão chegando depois de mim, né? Na verdade, não que sabem menos do que eu, porque apesar de ser a minha área de interesse, é um universo tão grande que quanto mais você aprende, mais você entende que você sabe pouco. Então, mas é nesse sentido, assim, sabe? De repente as pessoas que chegaram depois de mim conseguirem também entender que precisa correr atrás e às vezes o caminho não é o óbvio. E é isso. Beijo e até já.